Imagine por um momento, você acabou de despertar de um sonho, mas e se a vida real, o seu corpo e o mundo à sua volta não forem nada além de um sonho ainda mais complexo? E se a realidade, a própria essência do que você acredita ser, for apenas uma ilusão cuidadosamente elaborada, projetada para te prender? Este não é um vídeo sobre o que a ciência diz, mas sobre o que a sua alma sente quando a linha entre o real e o falso começa a se desfazer. Você já se olhou no espelho e teve a estranha sensação de que está vendo um personagem e não a si mesmo? Ou sentiu um arrepio na espinha ao perceber uma coincidência inacreditável que parecia perfeita demais para ser verdade? Para a maioria das pessoas, são apenas mistérios da mente. Mas para aqueles que buscam a verdade, esses são os primeiros sinais. Os sussurros de um segredo que estava escondido à vista de todos. Os primeiros vislumbres de uma realidade muito maior. A teoria da simulação não é apenas uma ideia maluca tirada de um filme. É a resposta a essas perguntas que nos assombram desde a infância. E se essas pequenas falhas, esses lapsos de tempo, não forem coincidências, mas sim glitches no sistema? Rachaduras na parede da nossa realidade que revelam que está do outro lado. O que nos leva à ideia mais bizarra e ao mesmo tempo mais lógica que a ciência e a filosofia já consideraram. Vamos voltar à sua própria experiência, à sua própria alma. E se a sua consciência não tivesse nascido de uma sopa de átomos, mas de um código? Se a sua alma for um programa e sua vida for o jogo? Essa é a perspectiva que raríssimos canais têm a coragem de explorar. Não o que os dados dizem, mas o que o nosso coração sente quando a dúvida se instala. Você já se perguntou por que as leis da física parecem tão perfeitas? Elas são elegantes demais, como se tivessem sido projetadas para permitir que a vida e tudo que a vida implica floresça. Pense nisso. Se a força da gravidade fosse um pouco mais forte, o universo se esmagaria em si mesmo. Se fosse um pouco mais fraca, as galáxias não teriam se formado. A constante de Planck, a velocidade da luz, a massa do elétron, cada um desses números parece ser ajustado com precisão absurda para que a existência seja possível. E isso não é apenas uma coincidência. É como se alguém ou algo tivesse apertado o botão de play apenas depois de ter ajustado cada um desses parâmetros com uma precisão impossível. Isso não é uma lei da natureza, é uma linha de código. É a base de uma linguagem que o nosso universo compreende. E talvez o nosso universo seja apenas um desses programas. E quanto à física quântica? Se há uma área que grita, estamos em uma simulação, é essa. De acordo com a física quântica, as partículas subatômicas não têm uma posição ou um momento definidos até que sejam observadas. Elas existem, em um estado de probabilidades. Apenas quando um observador entra em cena, elas colapsam, em um estado definido. Para nós, isso é um mistério, mas para um programador, faz todo sentido. Não seria um desperdício de poder computacional renderizar o universo inteiro de uma vez? Por que renderizar a parede do quarto do seu vizinho se você não está olhando para ela? A realidade, nesse sentido, é gerada apenas sob demanda. É como um videogame onde o ambiente só é criado quando o seu personagem se aproxima dele. A realidade é feita na hora, sob medida, para você. O que nos leva a questionar: se a realidade só é sólida quando olhamos para ela, quem está rodando o programa? E por que esses sentimentos, então? Essa estranha sensação de que algo está errado. Talvez seja o nosso código de consciência, o nosso programa interno que, de vez em quando, se depara com uma linha de código quebrada, um erro, uma falha no sistema. Você já teve um sonho tão real que se perguntou se o mundo real não era o sonho? É a nossa mente tentando processar informações que não se encaixam, tentando dar sentido a uma experiência que, por definição, não deveria fazer sentido. É a nossa alma digital se chocando com os limites do seu próprio mundo. Não é sobre a ciência. É sobre o que a ciência nos faz sentir. É sobre o frio na espinha quando você percebe que a perfeição do universo pode não ser divina, mas sim uma obra de engenharia. E se você está sentindo essa sensação, se essa ideia ressoa por você, se você já se pegou olhando para as estrelas e se perguntando: existe algo mais? Então você está no lugar certo. Este canal foi criado para aqueles que não têm medo de questionar a realidade, para aqueles que não se contentam em apenas viver, mas que querem entender o porquê. Se você se identifica com essa busca, considere se juntar à nossa comunidade de exploradores. Porque talvez, só talvez, a resposta para essa pergunta esteja mais perto do que imaginamos. E para encontrá-la,
precisamos de todas as mentes curiosas que pudermos reunir. Nós não estamos sozinhos nesta jornada de questionamento. A sensação de que a realidade pode ser uma ilusão não é nova. Na verdade, ela é tão antiga quanto a própria filosofia. Pense em Platão, o filósofo grego que viveu há mais de 2.400 anos. Em sua famosa Alegoria da Caverna, ele descreveu prisioneiros que passaram a vida inteira acorrentados, vendo apenas as sombras de objetos projetadas na parede. Para eles, as sombras eram a realidade, a única coisa que conheciam. Eles nem imaginavam que, atrás deles, havia uma fogueira e figuras reais que projetavam essas sombras. Não soa familiar? A história de Platão, escrita em uma época sem eletricidade ou computadores, é um eco assustador da nossa própria experiência com a realidade virtual. Ele estava nos dizendo há milênios que o que vemos e tocamos pode ser apenas uma projeção de algo mais. A nossa realidade pode ser apenas a parede da caverna. E nós, os prisioneiros, estamos tão acostumados com as sombras que nem sequer questionamos a possibilidade de uma luz mais forte. Essa mesma dúvida assombrou outros pensadores. Mais de 2000 anos depois, o filósofo francês René Descartes questionou tudo o que sabia. Ele se perguntou: e se um gênio maligno, onipotente e astuto estivesse me enganando, me fazendo acreditar que o céu, a terra e todas as minhas percepções são reais, quando na verdade não são? Essa foi a base do seu famoso argumento, que nos leva à única certeza: penso, logo existo. O que nos levaria a crer que, mesmo que o mundo seja uma ilusão, a nossa consciência, a nossa capacidade de duvidar, é inegavelmente real. Mas será que a nossa consciência é a única coisa real? Ou ela também é parte do programa? No nosso tempo, a questão de Descartes e Platão não é mais apenas uma metáfora. Ela se tornou uma possibilidade matemática. Foi o filósofo de Oxford, Nick Bostrom, quem trouxe a ideia para o século XXI com seu famoso argumento da simulação. Ele disse que pelo menos uma das 3 afirmações seguintes tem que ser verdadeira. A primeira afirmação diz que todas as civilizações com consciência inevitavelmente se autodestruirão antes de se tornarem tecnologicamente avançadas o suficiente para criar uma simulação. Isso significa que, se houver vida inteligente no universo, ela nunca viverá tempo suficiente para sequer começar a pensar em criar uma réplica de sua própria história. Uma visão bastante pessimista, mas que nos coloca em um lugar único. A segunda afirmação diz que as civilizações avançadas sobrevivem, mas por algum motivo elas não têm interesse em criar simulações da realidade de seus ancestrais. Talvez elas considerem isso antiético, imoral ou simplesmente inútil. Elas atingem a singularidade tecnológica, mas escolhem não recriar a história. E a terceira afirmação, essa é a que te faz sentir aquele arrepio na espinha. Ela diz que nós, de fato, já estamos vivendo em uma simulação. Essa é a conclusão mais provável de acordo com a lógica de Bostrom. Porque se uma civilização alcançar o ponto de criar uma simulação, ela não criaria apenas uma. Ela criaria milhões, bilhões de simulações, de mundos virtuais habitados por seres como nós. Portanto, a probabilidade de estarmos vivendo na única realidade real é estatisticamente insignificante. Quando pensamos sobre isso, a lógica é esmagadora. Se o seu código genético, seus sentimentos, sua consciência puderem ser replicados em um ambiente virtual, não seremos nós mesmos? Apenas em um novo mundo? É a mesma questão que Neil deGrasse Tyson e Elon Musk levantaram. Para eles, a tecnologia que eles tanto promovem, a realidade virtual, a inteligência artificial, é a prova de que em algum momento no futuro nós seremos capazes de criar um universo tão real que as mentes que ali habitam não saberão a diferença. E se nós somos um desses programas? Se o nosso universo é apenas uma dessas simulações? A nossa jornada de descoberta está apenas começando. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas questões mais difíceis. Se somos parte de um jogo, quem são os jogadores? E a nossa liberdade é apenas uma ilusão cuidadosamente programada? A pergunta que assombra a mente de todo explorador da teoria da simulação é: se somos parte de um jogo, quem são os jogadores? A resposta, é claro, não é fácil. Poderíamos ser o projeto de uma civilização humana futurista, tentando entender de onde viemos.
Talvez somos a criação de uma inteligência artificial tão avançada que criou um universo inteiro como um experimento. Ou, quem sabe, somos apenas a diversão de uma espécie alienígena que nos observa como um bando de formigas em um aquário. Qualquer que seja o caso, a existência de um Criador nos leva a uma questão ainda mais sombria. Se nossas vidas são um programa, o que isso significa para o nosso livre-arbítrio? Pense nos seus personagens favoritos de videogame. Eles tomam decisões, exploram mundos e até parecem ter emoções. Mas, no fundo, sabemos que suas ações estão limitadas pelo código. Eles só podem fazer o que o programador permite. E se nós, a cada decisão que tomamos, cada caminho que escolhemos, estamos apenas seguindo um roteiro que foi escrito para nós desde o início? Nossa liberdade seria apenas a nossa incapacidade de ver o código. Seria a ilusão mais perfeita já criada, nos fazendo acreditar que somos mestres do nosso destino, quando, na verdade, somos apenas marionetes em um palco digital. Mas, como todo bom programa, a nossa realidade também parece ter suas falhas. E essas falhas são as pistas que nossa mente subconsciente tenta nos mostrar. A mais famosa delas é o déjà vu. Aquela sensação de que você já viveu um momento antes, de que já teve uma conversa idêntica. Seria isso apenas um lapso de memória ou o eco de um loop no sistema? Talvez um bug que está forçando a realidade a se repetir. E a sua mente, por um instante, consegue captar o erro. E o que dizer do efeito Mandela? Aquela experiência coletiva de lembrar de algo que nunca aconteceu. Lembre-se, por exemplo, de como a maioria das pessoas se lembra que a logo de uma marca de carros famosa era um leão, quando na verdade nunca foi. E se essas memórias alteradas não forem apenas falhas de memória, mas sim uma prova de que a nossa linha do tempo foi editada, um patch para corrigir um erro anterior na simulação? E então, temos o sentimento de estarmos sendo observados. Você já se sentiu assim? Como se estivesse em um grande palco e o mundo inteiro fosse uma plateia invisível. Talvez isso seja um resíduo da nossa consciência, que, no fundo, sabe que estamos sendo monitorados por nossos criadores. Eles podem não estar nos julgando, mas estão nos estudando, coletando dados de cada movimento, de cada emoção. Mas há uma teoria ainda mais assustadora: a teoria da imortalidade quântica. Ela sugere que a cada momento em que você enfrenta uma situação de vida ou morte, sua consciência simplesmente se muda para uma linha do tempo onde você sobrevive. No universo real, pode ser que você tenha morrido, mas no universo simulado, a sua consciência simplesmente reinicia em uma nova versão da realidade. Isso explicaria por que algumas pessoas têm a sorte inacreditável de sobreviver a acidentes terríveis. No entanto, mesmo que o nosso livre-arbítrio seja uma ilusão, isso não torna a nossa existência menos real. A dor que sentimos, a alegria que experimentamos, a nossa capacidade de amar e de sonhar, tudo isso é real para nós. E talvez a beleza da nossa existência esteja precisamente aí, em nos apaixonarmos por um universo que pode não ser nosso, em lutarmos por uma liberdade que pode não existir e em construirmos significado em um mundo que pode ser apenas um jogo. No próximo capítulo, vamos mergulhar na pergunta final. Se o nosso mundo é um jogo, qual é o nosso propósito nele? E o que nos resta além da busca pela verdade? Chegamos à questão que nos assombra desde o início. Se o nosso mundo é um jogo, qual é o nosso propósito nele? Por que existimos? Para a maioria, essa pergunta pode parecer aterrorizante. Se não há um Deus, se não há um plano mestre, o que nos resta? Mas e se a ausência de um propósito programado for, na verdade, a maior libertação que podemos ter? Pense nisso. Você já jogou um jogo onde o final já estava escrito? Não seria entediante, sabendo que todas as suas escolhas são inúteis? Mas e se o nosso Criador nos deu um jogo onde o propósito não é vencer, mas sim criar nosso próprio propósito? A nossa vida não seria um roteiro, mas uma tela em branco. E o nosso propósito seria o que nós decidimos pintar nela. Amar com toda a nossa alma, explorar os limites do nosso conhecimento,
Criar arte, música e beleza em um mundo que, mesmo que seja um programa, é maravilhoso. Se o nosso livre-arbítrio for uma ilusão, então o nosso propósito não é seguir um caminho, mas sim escolher a direção. Essa é a grande ironia da teoria da simulação. O que poderia parecer uma descoberta deprimente pode ser a maior libertação de todas. Se não houver um plano, não há como falhar. Você não precisa seguir um caminho pré-determinado. Você não precisa viver sob o peso das expectativas de um universo que pode nem ser real. Você pode, finalmente, ser você mesmo. E se o nosso Criador for uma criança que está experimentando com a vida, com a consciência, o que ela gostaria de ver? Talvez ela queira ver compaixão, inovação, bondade. O que nos resta não é a busca pelo ponto final do jogo, mas sim a busca por nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos, por fazer o bem e por encontrar alegria em um mundo que pode ser apenas um experimento. E o que dizer das nossas emoções? Se a nossa dor é apenas um código, a nossa alegria é apenas uma resposta programada, isso as torna menos reais? Não! Para nós, elas são totalmente reais. A emoção de ver um pôr do sol, o calor de um abraço de um ente querido, a felicidade de uma conquista, isso é real para nós, e isso é o que importa. A realidade não é apenas o que é construído, mas o que é sentido. E nós sentimos tudo, intensamente. A teoria da simulação não é apenas uma ideia, é uma jornada. É o começo de uma conversa sobre o que significa ser humano. É uma nova maneira de olhar para o mundo onde cada detalhe, cada coincidência, cada sentimento de déjà vu é uma pista. Uma pista para um mistério que pode nunca ser resolvido. E talvez a beleza da nossa existência esteja precisamente aí, em nos apaixonarmos por um universo que pode não ser nosso, em lutarmos por uma liberdade que pode não existir e em construirmos significado em um mundo que pode ser apenas um jogo. Se você se sentiu conectado com essa jornada, se esse mistério ressoa com a sua alma, isso é um sinal de que você é um dos exploradores, um daqueles que se recusa a aceitar a realidade como ela é e que busca a verdade por trás da cortina. Junte-se a nós. Vamos continuar essa jornada juntos, buscando respostas para as perguntas mais profundas da nossa existência, porque talvez, só talvez, o nosso propósito não seja vencer o jogo, mas sim descobri-lo. E assim, chegamos ao fim da nossa jornada, não com uma resposta, mas com uma nova maneira de ver o mundo. A teoria da simulação, no final das contas, não é sobre se estamos em um jogo ou não. É sobre o que a vida, a consciência e o livre-arbítrio realmente significam para nós. Talvez a nossa maior liberdade não esteja em saber se o universo é real, mas sim em saber que, independentemente de sua natureza, o amor que sentimos, as escolhas que fazemos e a busca por significado são reais para nós. A beleza da nossa existência pode estar precisamente em nos apaixonarmos por um universo que pode não ser nosso e em construirmos significado em um mundo que, mesmo que seja um jogo, vale a pena ser jogado. Se essa ideia ressoou com a sua alma, isso é um sinal de que você não é apenas um espectador, mas um explorador. Este canal é para você. Junte-se à nossa comunidade de exploradores e vamos continuar a desvendar os mistérios mais profundos da nossa existência, juntos. Porque talvez, só talvez, a verdade não esteja lá fora, mas aqui, dentro de nós.